Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, campus de Tianguá. E bem, aí na tela você tem algumas recomendações durante esse período de aula remota, tá? E você pode pautar o vídeo e também você pode encontrar lá no Classroom, tá? Bem, então aqui a gente dá início, tá? A mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear. E a partir de agora, tá? A gente vai começar a estudar espaços vetoriais, tá? Alguns podem até dizer que agora sim a gente vai iniciar o curso de álgebra linear de fato, tá? Na primeira parte a gente viu mais determinantes, sistemas, tá? Matrizes. Então, na verdade, por muitos é considerado até uma revisão, tá? De assuntos básicos, e que um curso de álgebra linear mesmo iniciaria a partir do estudo de espaços vetoriais. Bem, então aqui, como no curso a gente não tem uma disciplina de geometria analítica, aqui a gente vai iniciar fazendo um breve apanhado, né, sobre os conjuntos RNs, tá? Que serão ferramentas bastante utilizadas durante todo o curso. Então a gente vai ver o que significa e dar uma noçãozinha do que seria um vetor, tá? E ver basicamente o R2 e o R3, tá bom? Então bem, este é o livro, né, no qual a gente vai estar se apoiando aí, que é um livro de álgebra linear do Steenbruch, tá? E bem, então vocês podem estar procurando esse livro para ir acompanhando também as aulas, para ir dando uma ajuda maior, mas também lá no Classroom tem a referência de outros livros também que vocês podem estar utilizando, tá? Bem, então a gente começa aqui só comentando, né, a respeito de vetores, tá? De vetores. Então, porque a gente vai falar de vetores, né, de uma forma muito voltada mais para a forma algébrica, né, de uma forma mais abstrata. Mas aí seria interessante, às vezes, né, você ter a noção geométrica do que seria um vetor, tá? Então eu vou tentar só nesse iníciozinho aqui passar essa ideia geométrica de vetor, e depois a gente vai começar a trabalhar mais na forma algébrica, tá? Bem, então a ideia geométrica que você pode ter de um vetor, tá? Ou tanto no plano quanto no espaço, quando você tem um segmento orientado, tá? Você pode representá-lo por um segmento orientado. Ou seja, né, você pode imaginar como se fosse um segmento de reta. Creio que todo mundo tem a ideia do que seja, tá? Então você tem um segmento de reta aqui, certo? Só que nesse segmento de reta ele está orientado, ou seja, ele tem um sentido. Aqui, né, quando eu desenho apenas esse traço, né, que seria esse segmento de reta, não tem nada, nenhuma informação sobre sentido aí, tá? Então, um vetor, ele seria basicamente um segmento de reta, mas ele está orientado, certo? Ele tem um sentido, ok? Então, por isso que muitas vezes a gente diz até que é uma flecha, tá? É uma flecha, ok? Então, por exemplo, a gente tem esse segmento que está orientado desta forma, tá? Então, essa setinha ali, ela indica o sentido, tá bom? Então, um vetor, tá? Ele tem sempre uma direção, certo? Ele tem um sentido e tem um comprimento. A direção por exemplo, aqui tem uma direção, aqui tem outra direção, certo? Bem, aí o sentido é justamente aquela flecha, né? Ela vai dizer a direção, né? Vai dizer o sentido, né? Se eu estou indo ou voltando, em outras palavras seria isso, né? Tá? Então aqui a gente pode dar, né, um sentido, tá? Ou orientação, sentido ou orientação para essa flecha. E o comprimento, que é o tamanho dele, né?
Então, por exemplo, quando eu comparar ali com o primeiro que eu fiz, então eu poderia ter um que tem o mesmo sentido, a mesma direção, certo? Então ele tem a mesma direção, eles seguem, né? Em outras palavras, é como se ele seguisse de forma paralela, tá? Ó, eles seguem de formas paralelas ali. Claro que aqui na mão não dá para fazer perfeitamente, mas você tem essa ideia, né? A direção, em outras palavras, você pode, é como se fosse a inclinação, tá? É como se fosse a inclinação desse seu segmento, é a direção. O sentido é para que lado ele está indo, tá? E o comprimento é o tamanho. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Quando eu comparar este vetor e este, né? Quando eu comparo esses dois vetores aqui, este e este, o que acontece? Ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo sentido, só que está mudando o comprimento, tá? Está mudando só o comprimento, ok? Então, é basicamente isso. E aí, quando muitas vezes também a gente está falando de vetores e a gente denota os extremos por pontos, tá? Então, por exemplo, esse vetor aqui, tá? Esse vetor aqui. Então, quando eu considero esse vetor, tá? O que é que eu tenho? Eu posso estar designando aqui os extremos A e B, tá bom? Então, eu posso denotar, se eu chamo esse vetorzinho aqui de V, tá? Então, V, ele é um vetor, então eu denoto desse modo, ó. Então, eu digo aqui o ponto de saída, o ponto de chegada, e boto esse vetorzinho aqui em cima, tá? Para dizer justamente que é um vetor, porque se eu coloco assim AB, eu estou falando de segmento. Quando eu coloco aqui a setinha, eu estou dizendo que é um vetor, tá bom? E aí, o que é interessante é o seguinte, por exemplo, esse vetor aqui, então, este vetor e este, tá? Eles são iguais, ou seja, se eu movo o meu vetor no espaço, tá? Ele continua sendo o mesmo vetor, não importa o lugar que ele esteja, tá bom? Diferente do segmento, né? Porque o segmento ele está preso ali pelos pontos, né? Um vetor não, um vetor, independente de onde ele esteja, se ele está aqui, aqui, não importa, tá? O que caracteriza um vetor é direção, tá? Ou seja, tipo a inclinação, né, dele. O sentido, ou seja, se ele é o sentido, então o lado, né, para onde ele está indo, né, ele pode ter dois sentidos, então esse vetor poderia ter esse sentido ou esse, né, então é mais fácil falar assim do que tentar falar com palavras. Bem, e o comprimento. Então, com isso, né, o lugar onde ele está não importa, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um paralelogramo, isso significa que esse vetor aqui, ó, tá? Também é o vetor V, ok? Também é o vetor V. Por quê? Porque eu poderia, né? Eu poderia, tá? Ó, se eu pegar aqui, certo? Vou pegar aqui, desenhar aqui a flechinha só para dizer que é coisa. Bem, e aí, ó, esse vetor ele poderia estar sendo levado para cá, certo? Ó, ok? Então, esse vetor aqui que eu posso designar pelo vetor AB é a mesma coisa do vetor CD, tá? É a mesma coisa do vetor CD. O lugar onde ele está não importa. Se ele tiver a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, ele é o mesmo vetor, tá? Então, basicamente é isso. Certo? Então, não importa o lugar onde ele está. Se ele tiver mesmo comprimento, comprimento, sentido e direção, ele é o mesmo vetor, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem que este daqui eu posso chamar o vetor vetor U e esse daqui é o mesmo vetor U, né? Porque eu posso levá-lo e eles são exatamente o mesmo, tá? Ok? Que também é esse daqui, né?
é o mesmo vetor, tá bom? Então tudo é o vetor U. Aí. Bem, então a cada vetor eu posso estar designando o vetor oposto, tá? Então, o que é esse vetor oposto? O vetor oposto, então, se eu tenho, se a gente tem um vetor, ele é não nulo, um vetor V, o vetor oposto vai ser esse vetor menos V. Então, quem é esse vetor? Ele é simplesmente, tá? O vetor que ele vai ter o sentido contrário, tá? Então ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo comprimento, ele só vai ter o sentido alterado, tá? Na verdade o sentido vai ser o contrário, vai ser invertido. Então, ó, por exemplo, se eu tenho um vetor V, tá? Eu vou fazer aqui. Aí vou pegar esse daqui só para poder duplicar exatamente, copiar, colar. Certo? Então, o que acontece? Então, digamos, tá? Digamos que eu tenho aqui esse meu vetor V. Esse seja o vetor V. Então, o meu vetor menos V, ele vai ser o mesmo, tá? Só que com o sentido trocado, tá? Então, vai ser o menos V. Então, quando você olha, né? Ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção, tá? Só que o sentido dele foi alterado. Então, dado um vetor, tá? O oposto dele, na verdade, ele só vai ter o seu sentido trocado, tá? Aí, quando você coloca aqui, né? Você vê, ó, que eles têm a mesma direção, tá? Tem a mesma direção. Só o comprimento é o mesmo, só o sentido que foi o contrário, tá bom? Bem, e um vetor ele é unitário, tá? Um vetor ele é unitário quando a norma dele for 1, ou seja, o tamanho dele for 1, tá? Então isso daqui, essas barrinhas, tá? Eles vão estar designando o tamanho de uma medida. Então a partir do momento que você coloca ali uma medida naquele espaço, tá? Então, se você mede e o tamanho dele vale 1, então ele é chamado de unitário, tá bom? Bem, aqui agora a gente vai ver, ter a ideia de o que é a soma de dois vetores, tá? Então, bem, eu tenho dois vetores aqui, U e V, vou representar por U e V, e aí a gente pode estar olhando aqui como os segmentos AB e BC, tá bom? Ou seja, U eu estou representando aqui AB e V eu estou representando por BC, tá? Então aqui, ó, U seria esse, né? E V seria esse, tá? Então seria isso. Então, como eu já tinha os pontos, a gente aproveitou, né, para olhar esse vetor U dessa forma. Mas aí, ó, meu vetor U poderia estar em qualquer lugar, tá? Esse daqui é o meu vetor U. Vou até botar o nome dele aqui, U, e esse daqui era o V, né? Então, o meu vetor U está aqui. Ele tem uma direção, tem um sentido e tem um tamanho, tá? O meu vetor V, da mesma forma, tem um tamanho, sentido e uma direção, tá bom? Então, eles poderiam estar em qualquer lugar aqui. E a gente... então, pronto. Eu tenho esse vetor aqui. Tem um vetor U, tem um vetor V, tá? E aí, eu posso estar falando em somar dois vetores. Então, quando a gente fala em somar dois vetores, é o seguinte. Então, o que é que a gente faz? Eu tenho aqui, vou botar bem aqui, U, certo? E aí, eu coloco o início do segundo vetor no fim do primeiro. Então, eu vou somar U com V, então eu tenho o vetor U. Eu vou pegar o vetor V e vou botar o início dele no final do vetor U, certo? Então, isso daqui acontece. E aí, claro, eu tinha que afastar mais um pouquinho, mas...
tá aqui, tá? E aí, o meu vetor resultante é justamente o vetor que sai diretamente, de U, do início de U, né, até o final de V, que é esse vetor aqui, ó. Tá? Bem, deixa eu fazer ele aqui. Ele sai daqui diretamente para cá, tá? Então, ele é esse vetor. E aí ele vai seguir a orientação herdada, tá? Eu saí, né? Porque eu saí daqui e vim para cá, tá? Então, eu tô vindo nessa direção aqui, certo? Então, o meu vetor, né? O meu vetor, que é esse vetorzinho aqui, ele vai ter qual orientação? Ele vai ter esta orientação aqui, ó. Ele vai ter esta orientação aqui, certo? Então, este daqui é o vetor U mais V, tá? Então, que é esse mesmo vetor aqui, ó, tá? Então, quando eu somo vetores, a forma mais simples de eu somar é essa, tá? É eu colocar o início do meu segundo vetor no final do primeiro, tá? Então, quando eu somo este vetor com este vetor, o resultado é este, tá? E aí a forma mais simples da gente ver é montando esse triângulo, tá bom? Então, se você vai atrás de montar o triângulo, né? Você encaixa aqui, quando você encaixa aqui, né? E aí é de costume, a gente bota aqui A, B, C, né? Então, o vetor U eu posso dizer que é o vetor AB, né? O vetor V eu posso dizer que é o vetor BC. Então, como resultado, eu tenho o vetor, resultado da soma, o vetor AC, tá bom? Bem, e aí eu tenho algumas propriedades, tá? O que me diz o seguinte: se eu vou somar 3 vetores, tá? Eu tenho 3 vetores para somar. Eu tenho associativa, ou seja, eu posso somar os dois, U com V, e depois o resultado somar com W. Ou então eu posso somar primeiro os dois últimos, que é V com W, e depois fazer a soma com U, tá? Outra coisa é a seguinte: eu posso somar, tanto faz a ordem que eu somo. Se eu somo U com V ou V com U, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Ali a gente tem. Aqui eu tenho o seguinte: só existe um vetor, que é o vetor nulo, tá? Só existe um vetor. Tal que quando eu somo, tipo, U com esse vetor, dá o V com este vetor, né? Dá o meu vetor original, certo? Então, se eu pego o U e somo com o vetor nulo, eu tenho o próprio vetor V. Então, V somo com zero, com vetor nulo, eu tenho V. E não importa a ordem que eu somo, V mais zero, zero mais... Não é V, não é zero, né? É o nulo, tá? É porque denota da mesma forma, a gente costuma chamar de zero, mas é o vetor nulo. Então, V mais o vetor nulo, ou então, vetor nulo mais V, sempre vai dar V, tá? Bem, e aí, também, aquele nosso vetor oposto, né? Nosso vetor oposto, ele tem a seguinte propriedade, né? Quando eu pego o V e somo com o seu oposto, ele vai dar justamente o vetor nulo, tá? Então, se eu somo um vetor com o seu oposto, vai dar o vetor nulo. Bem, você pode ver isso aqui, por exemplo, tá? Aqui a gente pode ver alguns casos, por exemplo, o vetor U, tá? O vetor U, aqui, vetor U, tá? E o vetor V, certo? Então, aqui eu tenho o vetor U, tá? Tenho o vetor V, então vou botar aqui também, certo? Então o que é que acontece? Vamos levar isso daqui para ali. Tá? Então, quando eu somar aqui o vetor, quando eu somar o vetor U com o vetor V, então eu vou estar olhando para esse vetor aqui, tá?
ok? Então, o vetor u mais v será esse, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Tá? Será o vetor u mais v. Esse é o vetor u mais v. Bem, e se eu somar v mais u? Se eu somar v mais u, eu vou pegar, né? Eu vou pegar o meu segundo vetor agora, será o u. Então, eu vou pegar o início dele e colocar no final do primeiro. Então, eu teria que fazer isso, né? Isso daqui, ó. Tá bom? Então, vamos só levar mais pra cá, pra gente... Pronto. E aí, agora eu vou somar v mais u. Quando eu somar v mais u, vai ser esse vetor aqui, ó. Tá? Então, vou só afastar um pouquinho. Então, o vetor v mais u será esse, tá? Eu vou botar aqui, é o vetor v mais u. Vamos comparar com o u mais v, né? É o mesmo, tá? Então, o vetor v mais u e u mais v é a mesma coisa. No final das contas, né, você pode ver aqui no seu paralelogramo, ó, u mais v. Então, você tem justamente o que? Você tem essa diagonal aqui, tá? Essa diagonal. Se você somar v mais u, tá? Você tem a mesma diagonal, ok? Então, v mais u e u mais v é a mesma coisa, tá? E aí é interessante até você observar que a soma é essa diagonal maior aqui do seu paralelogramo, tá? A partir do momento que você soma dois vetores, você pode, eu encosto aqui o final de um no começo do outro, então a sua soma é a diagonal maior. E aí, a diferença, né? A diferença que é justamente quando você soma u com o oposto do outro. Agora, claro, né? Agora u menos v e v menos u não é a mesma coisa, tá? Então, se você tem o vetor u aqui, né? E você tem o vetor v, né? O vetor v nesse sentido, né? Então, o seu vetor menos v, né? O seu vetor menos v, ele vai ser o mesmo, só que no sentido contrário. Então, como é que eu somo, né? Eu tenho u e menos v. Bem, então você pode olhar o u aqui, tá? Você pode simplesmente trazer o seu vetor u, né? Que ele é justamente esse lado aqui. Então, quando você faz u menos v, na verdade você está fazendo u e está somando com o simétrico, tá? Então, eu vou somar u com esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o menos v, tá? Então, aqui é u, vou somar com o vetor menos v, então ele me dá esse diagonal aqui, ó, como resultado, certo? É u menos v, ok? Tem alguma outra aqui? E aí, por exemplo, quando você faz v mais o simétrico, né? Você faz v mais o oposto, quer dizer, dá zero, né? Ou seja, u mais menos u é igual a zero, tá? Que é justamente você fazer u menos u, tá? Vai dar... Aqui é zero, geralmente a gente até coloca um vetorzinho em cima para dizer que não é o número zero, é o vetor nulo, tá? O vetor nulo é aquele que o comprimento dele é zero, ele não sai do lugar. Bem, e aí, de fato, né, quando você pega um vetor, então, eu tenho um vetor u aqui, né? E aí eu vou pegar agora o mesmo vetor, né? Só que eu vou pegar sentido contrário, isso é menos u. Quando eu somar, o que é que eu faço? Eu tenho que colocar o começo de um no final do outro, né? Então eu vou pegar aqui o início desse e colocar no final desse, tá? Quando eu faço isso, ó, eita. Então, quando eu boto no final, ou seja, o que é que eu ganho? Eu saio, eu vou sair daqui, vou até lá e volto, chego para cá. O que eu encontro então, ou seja, seria só um ponto, é um vetor que não saiu do lugar, o comprimento dele é zero, então é o vetor nulo, tá?
Então é o vetor nulo. Só para você tentar ver isso. Bem, outra coisa que pode acontecer é multiplicar por um número, tá? Outra operação que a gente faz. Então, bem, eu tenho um vetor, eu posso estar interessado, por exemplo, em 2 vezes aquele vetor, 3 vezes aquele vetor, né? A metade daquele vetor, ok? Então, quando eu multiplico um vetor por um número, então k aqui é um número real, tá? Eu vou pegar um vetor que não seja um vetor nulo, e k também não pode ser um número zero. Então, eu posso olhar para esse vetor aqui, tá? É o vetor, é um novo vetor que é o produto do número pelo vetor, tá? Então, o que acontece com esse vetor? Esse novo vetor, tá? Esse vetor P, que é o número vezes um vetor, então você poderia pensar, por exemplo, P como sendo 2 vezes V. V é um vetor, tá? Então, por exemplo, V poderia ser esse vetor aqui, tá? V poderia ser esse vetor aqui, certo? Então, aqui é o vetor V. Então, eu queria saber quem era o vetor 2V, né? O vetor P, que é o 2V. Então, bem, esse vetor P, né, vai ser um novo vetor, ele vai ter a mesma direção, tá? Ele vai ter a mesma direção. Ótimo. Se o número K ele for positivo, ele tem o mesmo sentido. Se o número for negativo, ele tem o sentido contrário, tá? Isso em relação ao sentido. E o tamanho? Bem, o tamanho dele, né? O tamanho desse meu novo vetor, ele vai ser o módulo do meu número vezes o módulo do vetor que eu tinha antes. Ou seja, aqui como é 2 módulo desse, ou seja, aqui vai ser 2 vezes, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou dobrar o tamanho dele. Então, se eu tinha V deste tamanho, né, agora o meu V ele vai ter o dobro do tamanho, certo? O meu V ele vai ter o dobro, o meu 2V ele vai ter o dobro do tamanho. Então, eu vou copiar aqui, vou colar, certo? Então, então agora esse vai ser o meu vetor 2V, tá? Esse vai ser o meu vetor 2V. Por quê? Ele tem a mesma direção, tá? Tem a mesma direção. Ele tem, como o K que eu estou pegando nesse exemplo é 2, né? Não vai mudar o sentido, tá bom? Não vai mudar o sentido. Ele tem o mesmo sentido. E o que aconteceu com o... Então, bem, deixa eu recapitular. Então, ele tem a mesma direção. Como o K é positivo, ele tem o mesmo sentido, tá? E o módulo dele, o tamanho dele, né? Ele é alterado pelo módulo de 2, que no caso é 2. Então, ele dobra, tá? Então, meu novo vetor, ele vai ser esse vetor aqui, tá? Por exemplo, se fosse menos 2, o que é que ia acontecer? Ia ficar um módulo de menos 2, ainda ia ser 2. Seria esse vetor aqui, né? O menos 2V seria esse? Bem, a única coisa que ia alterar é o seguinte, a direção ainda é a mesma, o módulo ainda ia alterar aqui pelo módulo de menos 2, que é 2, ok? Só o que estaria diferente seria a direção, certo? A direção não, perdão, o sentido. Ele teria esse sentido aqui. Então, quando você multiplica pelo número negativo, o sentido dele vai inverter, tá? Bem, então, aqui, por exemplo, eu tenho, e aqui uma observação, né? Se K ou V é 0, isso daqui sempre é o vetor nulo, tá? E quando K é menos 1, esse menos 1 vezes K é simplesmente o vetor oposto, tá bom? Então, por exemplo, ó, você tem aqui V, então 2V, como 2 é um número positivo, ele vai apenas dobrar o tamanho. Se você pega 3V, menos 3V, como o menos 3 é negativo, você olha aqui, inverteu aqui
o sentido, a direção nunca vai mudar quando você multiplica por um número, e aí triplicou, porque você altera pelo módulo do número, né? Que no caso seria o módulo 3, tá? E aqui tem uma série de propriedades também, né? Ó, se você tem dois números, que no caso A e B são números, o I e V aqui são vetores. Então, se você está multiplicando dois números e um vetor, não importa a ordem que você multiplica, tá? Você sempre pode estar distribuindo, tá? Você pode estar distribuindo aqui ou colocando em evidência, como você queira ver, ó. Tanto faz um número em relação a dois vetores ou dois números em relação a um vetor. E quando você multiplica um vetor por um número 1, ele é o próprio vetor, tá bom? Não altera em nada, tá? E aí a gente também pode estar falando em ângulos, tá? Ângulos de vetores. Bem, de início não faria muito sentido, tá? Se você partir do ponto que o vetor ele é algo que está solto, né? Algo que está solto. Então, temos aqui e aqui, por exemplo, tá? São dois vetores, U e V. Bem, falar em triângulo entre esses dois vetores aí não faz o menor sentido, tá? Então, para poder fazer sentido o ângulo, o que a gente faz? A gente encosta eles e faz eles saindo do mesmo ponto. A partir de agora, sim, tá? A partir de agora faz sentido você falar em ângulo, que seria justamente esse ângulozinho aqui, ó. Então, sempre que você tem dois vetores, né, como o vetor ele pode estar, digamos, flutuando ali, né, para você definir bem o ângulo, você encosta e faz os vetores estar saindo do mesmo ponto, tá? Você encosta ali a saída deles e aí eles vão estar saindo do mesmo ponto, tá? E aí a gente vai sempre olhar o menor ângulo, tá? O ângulo entre 0 e π. Porque você ainda poderia estar observando que tem outro ângulo, né? Que é esse ângulo maior aqui, tá? Mas a gente sempre vai considerar o menor ângulo, tá bom? Bem, e aí com isso, o ângulo entre dois vetores é esse ângulo aí, tá bom? Só observando, né? Que dessa forma, do jeito que está aqui, a gente não poderia fazer nada, tá? Mas aí quando a gente encosta aqui, né? Aí sim a gente pode falar em um ângulo aí que está bem determinado, ok? E aí a gente chega aqui no espaço R2, tá? Que é um espaço bastante utilizado, os matemáticos usam bastante e os pessoais das outras áreas também. Às vezes eles só não conhecem o nome, tá? Mas a gente sempre está trabalhando com o espaço R2. Bem, geometricamente, o espaço R2 seria o nosso plano, tá? É o espaço bidimensional, tá? O espaço bidimensional. E também a gente tem muito essa noção quando a gente fala em 2D, né? Ah, essa é uma imagem 2D. Aquela imagem 2D ela é planificada, tá? Daqui a pouco a gente vai ver também o R3. O R3 seria o espaço tridimensional, tá? Que é o espaço onde a gente vive. A gente tem também a noção de profundidade. Então, quando a gente tem aquelas imagens 3D, né? Quando a gente tem a imagem 3D é porque a gente tem também a sensação de profundidade, ok? Então, é isso. Então, a gente tem o R2 e o R3. Então, eu posso estar falando em espaço bidimensional, R2, plano. Então, geralmente eu vou estar falando de 2D, eu vou estar falando basicamente do mesmo objeto. E quando eu estou falando do R3, espaço tridimensional, né? 3D, basicamente também seria o mesmo objeto, ok? Só que a gente vai ver aqui esses espaços, né? Da forma mais algébrica, ok? Então, o que é o R2, tá? O R2 nada mais acho que vocês devem ter visto em cálculo cartesiano entre dois conjuntos, né? O R2 nada mais é do que o cartesiano, o produto cartesiano de R por R, tá? R é o conjunto dos números reais. Então, algebricamente, o R2 são pares, tá? Pares ordenados, ok? Onde X, então, o R2 é um par ordenado da forma XY, onde X e Y são números reais, tá? E aí a gente vê como sendo o nosso o plano
plano cartesiano, tá? Ou um plano de uma forma geral. Bem, e aí, né, a gente vai, geralmente vetores representados por segmentos orientados com origem no sistema, na origem desse sistema, tá? A gente vai estar considerando isso, vetores, a gente vai fazer convencionar, tá? Que esses vetores eles vão estar sempre com a origem do vetor na origem do sistema. Porque, como eu falei, é o seguinte, aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, certo? E aí os vetores, né? A gente viu que os vetores, eles são livres, tá? Eles são livres. Eles só têm fazer assim, copiar. Então esse vetor aí, né? Esses dois vetores são iguais, ou seja, eles são o mesmo vetor, tá bom? Eles são o mesmo vetor. Então eu posso trazer para cá, para cá, para cá. Esse outro aqui também, né? Posso levar para cá, para cá. Eles são os mesmos vetores, tá? Eles basicamente são os mesmos. Não faz nem sentido ter a imagem dos dois, teoricamente, né? Ele é o mesmo vetor, tá? Então a gente vai convencionar que o seguinte, para evitar essa multiplicidade, né, de vetores, digamos assim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente convencionar que os vetores eles serão postos de uma forma bem conveniente. Ou seja, aqui, ó, a origem do nosso vetor, quem é a origem do nosso vetor? Essa pontinha aqui, tá? Qual é a origem do sistema? É aqui. Então, a gente vai convencionar o seguinte, que a origem do nosso vetor vai coincidir com a origem do nosso sistema, tá bom? Então, a partir de agora, meio que o vetor ele está preso, tá? A partir do momento que você fixa a origem do vetor na origem do sistema, ele está preso. Bem, então, se o vetor está preso, né, de certo modo, o que acontece? Para eu representar esse vetor, basta eu conhecer esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui eu posso representar pelas coordenadas do plano cartesiano. Ok? Então, eu posso estar representando o meu vetor, né? Esse vetor aqui é o meu vetor V, tá? Então, eu posso estar representando o meu vetor pelo ponto, ok? O vetor pelo ponto. Aí você pode até perguntar, professor, mas e o sentido? Como que eu vou identificar o sentido? Bem, ó, deixa eu copiar, colar, tá? Então, esse daqui, né? Quando por exemplo, eu inverter o sentido, certo? Quando eu for inverter o sentido, ele vai estar com sentido para cá. Então, esse daqui é o menos V. Quando você levar a origem desse vetor para a origem do sistema, ele não vai estar aqui, ele vai estar aqui, tá? Então, aqui, ó, é outro ponto totalmente diferente. Então, repare que o ponto, só representar o vetor pelo ponto, não tem ambiguidade, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou representar o vetor, certo? O vetor, vou representar pelo ponto, certo? E o ponto vou representar pelas coordenadas. Ok? Então, daí, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o nosso vetor, ele é dado, eu posso encontrá-lo apenas pelas coordenadas x, y. Ok? E x, y é o que? É justamente um elemento do R2. Ok? X, y é justamente o elemento do R2. Ok? Então, essa daqui é a ideia que a gente vai estar utilizando. Então, a partir de agora, tudo que a gente fez, soma, multiplicar, a gente fez usando a ideia de vetor, que é a ideia da flechinha, a gente vai conseguir agora, né, algebrizar essas operações e escrever na versão de coordenadas.
tá? Na versão de coordenadas, que é usando só as coordenadas x e y do vetor. Então, bem, então o que a gente fez, né? Foi o quê? Então, o que é que esse desenho está representando? Quando eu tenho um vetor, então esse vetor aqui é um vetor, tá? Ele está solto, né? Então, o que é que a gente faz? A gente sempre vai estar levando ele para a origem, colocando a origem dele na origem do meu sistema. E a partir daí, né, ó, eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto aqui, o ponto P. Então, o meu vetor representa pelo ponto e esse ponto representa pelas coordenadas. Então, o meu vetor V eu posso representar pelas coordenadas, tá? Sem ambiguidade. Então, bem, agora algumas coisas vão ficar bem mais simples da gente definir. Porque a gente definia que dois vetores eram iguais quando eles tinham o mesmo sentido, direção e comprimento, tá? Então, imagina, você precisava de quê, né? Você precisava de uma régua, praticamente, para medir o comprimento dos vetores. Como era que você ia saber se aqueles vetores tinham a mesma direção? Porque às vezes você pode pensar que são próximos, têm a mesma direção e não tem, né? Ele pode ter uma inclinação levemente diferente, tá? Então, a partir de agora, quando você tem dois vetores, então, representados da sua forma algébrica, né? Então, ele vai ser um vetor x1, y1, V, um vetor x2, y2, tá? O que é que vai acontecer? Dois vetores são iguais quando as primeiras coordenadas forem iguais, tá? E as segundas coordenadas forem iguais. Então, quando x1 for igual a y1, tá? E quando x1 igual a x2 e y igual a y2. É uma condição bem algébrica, tá? Então, por exemplo, esses dois vetores são iguais? Sim, tá? Este é igual a este. E aqui, né, essa outra condição, segundo as coordenadas, são iguais, certo? Aqui, por exemplo, o vetor U é igual a x mais 1 e 4. O vetor V é igual a 5, 2y menos 6. Então, aqui diz o seguinte, se o vetor U é igual ao vetor V, né, de acordo com a definição de igualdade de vetor, a gente tem o quê? Determine x e y de que modo eles sejam iguais. Então, eu quero que x mais 1 e 4, que é o vetor V, né, ele seja igual ao vetor 2y e menos 6, que é o vetor U, né, aqui, que era o U. Então, para ele ser igual, este tem que ser igual a este e este igual a este. Quando você escreve x mais 1 tem que ser igual a 5. Daqui você tira o quê? Que x tem que ser igual a 4. E você tem dali que 2y menos 6 tem que ser igual a 4, né? Que é a outra condição da segunda coordenada. Então, daqui você vai tirar que 2y tem que ser igual a 10, ou seja, y tem que ser igual a 5. Tá? Então, observe que agora você pode algebrizar, né, as suas operações, ok? Bem, e aí a outra operação que a gente viu foi justamente da soma, né? Como que a gente somava o vetor? Então, pegava um aqui, encostava e tinha esse vetor e esse vetor. O que é que fazia? Encostava aqui o início de um no final do outro e depois olhava o vetor resultante aqui, né? Bem, era assim que a gente fazia. E agora como é que a gente faz? A partir do momento que eu tenho as coordenadas dos vetores, né? Então, como é que eu encontro quem é o vetor U mais V? O vetor U mais V, então eu vou somar as primeiras coordenadas, tá? E vou somar as segundas coordenadas. Então aqui vai ficar, vai ficar x1 mais x2 e aqui vai ficar y1 mais y2, tá? E aí você tem quem é o seu novo vetor, tá bom? Tudo de forma algébrica. E aí, se você vai multiplicar o seu vetor A, né? Seu vetor V pelo número A, o que é que acontece? Você apenas multiplica cada coordenada, ok? Então, vamos aqui a um exemplo, ó. Eu tenho o vetor U e o vetor V. O vetor U é 4 e 1, o vetor V é 2 e 6. Quem é o vetor U mais V? Então, é 4, 1 com o vetor 2, 6. Então, eu vou pegar a primeira coordenada,
que no caso é 4, né? E 2, então vou somar 4 e 2. E aqui, ó, vou pegar as segundas, que é 1 e 6, então tá aqui, ó, 1 e 6, somo. Então, 4 mais 2, 6, 1 mais 6, 7. Entendeu? Só somar coordenada por coordenada. Aqui, por exemplo, eu estou pegando o meu vetor V e estou multiplicando por 2. Então, estou multiplicando por 2 o meu vetor 4, 1. O que é que eu faço? Multiplico toda a coordenada, primeira coordenada multiplico por 2. E a segunda coordenada multiplico por 2. Então, vai ficar 2 vezes 4, que dá 8. 2 vezes 1, que dá 2. Tá? A gente faz dessa forma. E o módulo do vetor? Bem, antes eu não tinha um modo de calcular a norma. Eu tinha que ir lá, praticamente, pegar uma régua e ir atrás de medir aquele vetor. Quando eu estou na forma algébrica, por meio de Pitágoras até, a gente consegue, tá? Ir lá e verificar quem é o nosso vetor. Bem, como é que eu faço? Eu vou olhar, se o meu vetor ele tem coordenada x, y, eu tenho essa expressão aqui, ó. O módulo do meu vetor é a raiz quadrada, tá? Da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, tá? Isso daí nada mais é do que uma consequência de Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras. Bem, então vamos a um exemplo. Se eu tenho meu vetor V, tá? Meu vetor V é 3 e menos 4. Quem é o módulo de V? O módulo de V é a raiz, tá? Primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado, tá? Primeira coordenada 3, segunda coordenada 4. Então, vai ficar a raiz, 3 ao quadrado 9, menos 4 ao quadrado 16. Então, 9 mais 16, 25. Então, o módulo de V é raiz de 25, que é 5. Então, aqui já encontrei o comprimento, né? O módulo do meu vetor, tá bom? Então, sempre importante observar que ele sempre é um número não negativo, tá? Sempre é um número não negativo. Como é uma medida, né? É um tamanho, não tem tamanho negativo, tá? Bem, e aí a gente pode generalizar tudo isso, né, para o R3, tá bom? Então, as ideias são praticamente a mesma, tá? Então, quem é o R3? O R3 é quando eu pego o R3, cartesiano R3, cartesiano R3. Qual a diferença, então? É que eu tenho uma coordenada a mais. Então, lá no R2 eu tinha 2, no R3 eu tenho 3, que geralmente eu chamo de XY, e agora eu tenho essa Z, tá? Que é justamente o que me dá a altura, né, a profundidade no espaço, tá? E aí é o nosso plano cartesiano tridimensional, ok? Que é o plano onde a gente está acostumado a se localizar, tá? Bem, e aí aquele procedimento é o mesmo, né? Eu fixo o meu vetor na origem, né? A origem do meu vetor eu coloco na origem do meu sistema, aí daí vai ter um ponto. E aí eu uso a coordenada desse ponto para poder representar o meu vetor. Então, o meu vetor no R3, ele vai ser representado por 3 coordenadas, que é x, y, z, tá bom? Então, da mesma forma, a origem do meu vetor está na origem do sistema, eu venho aqui, só vou ter um ponto P e olho as coordenadas desse ponto. Então, as coordenadas desse ponto é x, y, z, tá bom? Então, é isso que a gente faz, tá? É bem parecido. E aí, tudo vai se repetir, tá bom? A questão da soma, deixa eu ver se já coloquei aqui, né? E aí, da mesma forma, quando você tem N, tá? Então, quem é o Rn? É R, cartesiano R, N vezes, tá? Quando você tem... e aí, não dá mais para se desenhar, você já perde esse apelo um pouco geométrico, tá? Você já perde isso, mas... Tudo que a gente fez na forma algébrica, você consegue facilmente generalizar, tá bom? Então, o Rn vai ser... No R2 eu tinha 2 coordenadas, no R3 3 coordenadas e no Rn tenho N coordenadas, tá? Todos são números reais, ok? Então, todas as operações que a gente fez lá no R2, a gente consegue fazer para o R3 e para o Rn de modo geral, tá? Então, ó, se eu tenho coordenadas aqui, ó, N coordenadas, o que acontece? Quando que eles são iguais?
quando eu vou comparando coordenada por coordenada, eles são iguais, ó. Então, comparar a primeira com a primeira, segunda com a segunda, iria comparar a terceira com a terceira, a quarta com a quarta, e até chegar na última. E todos vão ter que ser iguais, tá? Então, se o primeiro vetor é x1, x2, x3, x4 até xn, e o vetor v é y1, y2, y3 até yn, então x1 tem que ser igual a y1, x2 igual a y2, até o último. Então, para que eles sejam iguais, todas as coordenadas devem ser iguais, tá bom? Bem, se eu quero somar dois vetores, como é que eu fazia lá no R2? Somava a primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro, depois segunda coordenada com a segunda coordenada, e aí no R3, como é que eu faço? Pego também a terceira coordenada com a terceira, e no Rn eu vou fazendo isso, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto, fazendo isso ordenadamente até chegar no último, tá? Então, ó, vou pegar x1 mais y1, que é a primeira do U com a primeira do V, x2 mais y2, que é a segunda do U e a segunda do V, e assim sucessivamente até chegar ao último, a última coordenada do U e a última coordenada do V, tá? Como que eu faço para multiplicar por um número no Rn? Bem, se eu tenho um vetor do Rn e vou multiplicar por um número alfa, é só multiplicar todas as coordenadas por esse número, tá bom? E como é que eu faço para encontrar o módulo? Bem, o módulo, lá quando você estava no R2, você tinha somente até aqui, né? Você tinha isso. O módulo era primeira coordenada ao quadrado mais segunda coordenada ao quadrado. E aqui o que é que você vai fazer? Quando você está no Rn, você vai pegar todas as coordenadas ao quadrado. Primeira ao quadrado, mais segunda ao quadrado, mais terceira ao quadrado, mais quarta ao quadrado, até a última ao quadrado e tirar a raiz disso tudo, tá bom? Então, por exemplo, se você está com o U pertencente ao R3, e esse U ele é igual ao vetor 1, 0, menos 1 e 2, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vou botar 2 aqui também. Então, aqui vai ficar módulo de U. Não, vou botar não, deixa, tem que trabalhar com raiz. Isso daqui vai ficar o quê? Raiz quadrada. Eu vou botar primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado, mais ele estava no R3, eu botei 4. Então, vou mudar isso aqui. Desculpa aí. Né? Se eu tenho 4 coordenadas, ele não pode estar no R3, né? Bem, não me atentei. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 1 mais 0, nem vou botar, mais menos 1 ao quadrado, mais 4. Então, vai ficar raiz de 6. Não é exato, então, módulo de U, nesse caso, é igual a raiz de 6, tá? Só isso. Pegar cada coordenada ao quadrado, soma tudo e tira a raiz, tá? E aí, também, em alguns momentos, a gente vai estar escrevendo na forma matricial, tá? Então, os nossos vetores, se você observa, né, a gente sempre está escrevendo assim, ó. U é igual a x1, x2, x3, xn, né? Um vetor do R3, por exemplo. Pego aqui 1, menos 2, 7. Né? Sempre coloco-se entre parênteses esses números em sequência, deitado. Quando eu vou falar na forma matricial, ele aparece como um vetor coluna, tá? Então, ó, eu tinha um vetor dessa forma, tá? Que é do jeito que eu escrevi ali. Esses números vão ficar agora em pé. E aqui entre, eu não sei se é colchete o nome, toda vez eu esqueço. Certo? Mas é dessa forma, na forma de uma matriz coluna, tá? Ele vai ser uma matriz coluna, tá bom? Então, esse vetor aqui, por exemplo, se eu vou escrever ele na forma matricial, ele vai ser 1, menos 2 e 7, certo? Em alguns momentos a gente vai estar trabalhando com isso. Então, e aí, também, quando eu vou somar, né? Então, aqui você tem uma matriz, aqui você tem uma matriz, e a gente já viu como é que se soma a matriz, tá? Então, você soma a matriz com elemento a elemento. Então, você chega na mesma forma, tá? Tá bem? E daqui, se você quiser se escrever, né? De novo, na forma de vetor, né? Sem ser na matricial. Então, era x1 mais y1 mais
x2 mais y2 mais, né? Até que você ia chegar no xn mais yn, né? E aqui, ó, também, se você tá na forma matricial e você vai multiplicar por alfa, né? Então você está multiplicando por alfa essa matriz. Então como é que você multiplica uma matriz por um número? Multiplica cada coordenada da sua matriz, tá? Todo mundo dentro da matriz. E aí, se você vai voltar de novo, né? Alfa U, então você teria alfa x1, alfa x2, até alfa xn, tá? Você volta para a definição que você tinha antes. Então, é tudo equivalente, tá? Se você escreve na forma de matriz, se você escreve na forma de vetor mesmo, normal, nas coordenadas, tá? Se você utiliza a interpretação por flecha, mas essa interpretação por flecha a gente não vai estar mais utilizando. Como o curso é de álgebra, né? A gente vai utilizar a forma algébrica, tá bom? E daí deduzir todas as propriedades, tá bom? Então, bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, só para embasar um pouquinho, né? Essa ideia geométrica de vetor no RN, tá? No R2, no R3, no RN, que é aquela questão da flecha, o que seriam as operações entre aquelas flechas. Depois a gente conseguir trazer para algo mais algébrico, né? Seria usar as coordenadas dos pontos lá no R2, no R3, no RN, e daí a gente definir bem o que seriam as operações nesses espaços, tá? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até próximo.